Congresso passaram a ser focados ao Poder Executivo, onde o Eduardo e eu, pelas relações que nós tínhamos construídas ao longo desse tempo, conseguimos ter portas abertas. E aí nós passamos de novo com esse trabalho de conscientizar o que vinha acontecendo dentro do Brasil. E aí nós fizemos, eu diria aqui, dezenas e dezenas de reuniões no Departamento de Estado, no Departamento de Tesouro, no Departamento de Comércio, explicando, levando documentos, mostrando, olha, essa é a situação do Brasil, esses são os fatos do Brasil. Obviamente, no meio do caminho, o Alexandre foi dobrando a aposta. A gente fez um trabalho muito grande de conversa com a imprensa internacional e você começou a ter The New York Times mudando de posicionamento, passando a explicar o que vinha acontecendo no Brasil, o Washington Post, The Wall Street Journal, o Financial Times, a The Economist, revistas acima de qualquer suspeita, dizendo que o Alexandre de Moraes tinha de fato se tornado um grande tirano. Ele teve a treta dele lá com Elon Musk, e isso também trouxe muita visibilidade ao assunto. Isso foi sendo construído, até que nós chegamos num momento onde as violações de direitos humanos se tornaram flagrantes, as violações do Alexandre, da soberania americana, atacando empresas e indivíduos residentes e cidadãos americanos, se tornou flagrante, e o que se chama de corrupção. Aqui nos Estados Unidos isso é visto como corrupção, que é a utilização do seu poder, da sua posição, com benefício político próprio e do grupo político que ele representa. A gente pode falar do benefício político próprio, porque em breve eu creio que a família do Alexandre de Moraes também sofrerá outras consequências dessas ações, justamente por questão dos benefícios próprios da corrupção que isso enseja. Mas essa é a linha do tempo e foi assim que nós chegamos até aqui agora. Michel Pedemori, em cima da linha do tempo, alguma pergunta? Sim, eu queria perguntar para o Eduardo. Eduardo, quem que você encontrou de mais alto nível aí da administração Trump nesse período? E se você diz que não pediu nada especificamente contra o Brasil, sanções comerciais ou tarifas, apenas sanções contra Moraes, se nessas conversas, não é, que vocês dizem ter apresentado a situação do Brasil, não surgiram essas ideias, quer dizer, por parte mesmo dos outros, das pessoas com quem vocês conversaram, se não surgiram essas opções, né, que seriam além de sanções contra Moraes, essas opções que obviamente prejudicam empregos no Brasil, que são basicamente tarifas comerciais de 50%, né, proporções muito maiores do que outros países nesse momento estão recebendo. Perfeito. Diogo, a gente não vive uma normalidade democrática no Brasil e eu tenho que preservar determinadas pessoas. Acredito que os principais agentes são desconhecidos da imprensa, né? Os que certamente, né, falam e se expressam mais publicamente com relação a isso, eu destacaria aqui o Jason Miller, né? Eu acho que a gente deve um muito obrigado a ele em ter conseguido atrair a atenção do presidente Trump para aquilo que está acontecendo no Brasil, e desde o começo a nossa ideia foi sancionar o Alexandre de Moraes, né? E depois, caso isso daí não surtisse efeito, seguir adiante em todas as demais autoridades que dão suporte para esse regime, porque o Alexandre de Moraes ele não age sozinho, ele age com o amparo de outras autoridades brasileiras. Quais seriam as outras? Trump... Quais seriam as outras? Desculpa, Eduardo. Quais seriam, já só para não perder aqui o fio da meada, quais seriam as outras autoridades que poderiam ser sancionadas após o Moraes? Todas aquelas que imensa, viu? A lista é imensa. Não, a lista é imensa, porque é importante saber que começa no Alexandre, mas o levantamento foi feito até chegar a agentes da Polícia Federal que trabalharam no processo, pessoas com posição-chave no Tribunal Superior Eleitoral. Vai depender do tamanho do remédio amargo que a ditadura brasileira quer tomar e quantas pessoas que vão mantê-lo no ar, Diogo. Mas, obviamente, você pode começar pelo Alexandre de Moraes. Já foram sancionadas na semana passada outras autoridades junto do Alexandre na questão de visto, né? Então foi o Alexandre mais 7 ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. É possível, extremamente possível, que venha uma nova leva de sanção de vistos mais abrangente, que envolva outras figuras, inclusive do Poder Legislativo. E você tem as sanções Magnitsky, porque essa separação é importante que as pessoas tenham, né? As pessoas fazem confusão. Existe tarifa, que é uma taxa que é cobrada para as importações, existem sanções de visto, que foram essas levas que foram emitidas já na sexta-feira passada, e existem as sanções Magnitsky.
Além destas, existem os embargos ao país. Então, são armas diferentes dentro do arsenal diplomático americano. Algumas pessoas vão sofrer sanções Magnitsky, outras pessoas devem sofrer sanções só aos seus vistos. As sanções Magnitsky que normalmente têm consequências financeiras, né? Mas quais outros nomes foram citados, Eduardo? Desculpa, pode continuar, por favor. Eu acredito até que as tarifas já viriam, né? O Brasil, há muito, você tem o Alexandre de Moraes atropelando a lei, a Constituição, fazendo uma perseguição muito semelhante àquilo que o Donald Trump sofreu nos Estados Unidos. Então isso daí não é nem difícil de você conseguir explicar para as autoridades americanas, né? O Trump ele tem nomeado, tem feito muitas nomeações pelo foco político, né? Nem sempre aquilo pelo foco técnico. Acho que ele aprendeu isso no primeiro mandato, né? Dá para você casar as duas coisas, botar gente qualificada e com a mesma visão de mundo que a sua em pontos chaves. Então, isso tudo, eu já me arriscaria a dizer que o Brasil estava na rota da tarifa. Não faz sentido o Trump estar tarifando dezenas de países e não o Brasil, que está, enfim, recebendo navio sancionado de guerra do Irã, né? Que está falando as questões de liderar o fim do padrão dólar, né? Criação de moeda única do BRICS. Mas isso daí, eu acho até, Diogo, que foi secundário. Tanto é que o Brasil ele recebeu uma tarifa maior do que os outros países devido àquilo que está na carta do Trump. O Trump ele quase não fala em nada comercial naquela carta que ele fez inicialmente, endereçada ao Lula, onde ele abre falando de Jair Bolsonaro e dos seus apoiadores. Ele fala da perseguição política, ele fala de caças bruxas, ele fala de regulamentação das plataformas de rede social, ele fala de censura, e tudo isso daí sempre tem vindo do Supremo Tribunal Federal, notoriamente Alexandre de Moraes. Então, essa tarifa elevada de 50%, ela tem este conteúdo. E o Trump, né, como negociador que é, né, famoso, né, a vida inteira dele feita com base em negociações, ele gosta de ter todas as opções na mesa dele. E uma vez que chegar na mesa dele, ele é que toma a decisão. Então, é óbvio, né, que eu não gostaria que nós estivéssemos passando por um momento desse. Mas o Brasil, não somente aos olhos do Trump, mas aos olhos do mundo, você pode ver, né, o diretor-geral da OTAN falando em possíveis sanções de 100%, porque o Brasil tem comprado produtos da Rússia e sustentado a guerra contra a Ucrânia. Você pode ver que isso daí não é algo exclusivo do Trump, não é algo exclusivo para Jair Bolsonaro. É uma situação que o Brasil está atravessando, onde a gente está chegando muito perto de ser visto pelo mundo como um país igual ao da Venezuela. A Venezuela faz isso, ela tirou a Maria Corina Machado, né, tornou ela inelegível durante 15 anos. Lá eles colocam, né, opositores na cadeia. Lá não há o devido processo legal. Lá quem vai protestar na rua contra o Maduro está tomando de 10 a 15 anos de prisão. Mesma coisa em Cuba. Né? Na Nicarágua, pior ainda. Né? Os 7 concorrentes do ditador Daniel Ortega foram presos. Daqui a pouco o Jair Bolsonaro vai ser preso. E aí, como é que vocês acham que a gente vai chegar em 2026 para uma eleição onde o líder da oposição está preso e não há qualquer nexo dele com as acusações? Então, fica notório toda essa perseguição. E o Trump está fazendo pressão nesse sentido. Então, é importantíssimo que nós saibamos que existe uma crise institucional antes da questão comercial nesse ponto das tarifas. Deputado, só para deixar claro, Paulo, só para eu emendar a pergunta aqui para a gente não perder o fio, por gentileza. Deputado, só para deixar claro, então, vocês, pelo que eu entendi, não pediram em momento nenhum sanções comerciais contra o Brasil, é isso? Vocês não pediram isso? Era para ser o último recurso de um longo processo. Então, perfeito. Então foi apresentado. Vocês apresentaram essa opção. Nós não apresentamos essa opção. Mas, essa opção faz parte... mas o último recurso de quem? Se vocês falaram que organizaram uma lista de autoridades e tal, então posso imaginar que... O arsenal diplomático americano. Isso, mas vocês pleitearam isso? Isso é importante. Paulo, só para entender se sim ou não, porque para eu encaminhar a pergunta corretamente. Se vocês, em algum momento numa conversa que vocês tiveram com alguém, vocês chegaram a citar, olha, se nada der certo, temos essa opção de tarifas. Vocês chegaram... Nós não precisamos... Não precisamos fazer isso, porque os americanos apresentaram essa opção antes de todo mundo. Então vocês sabiam que essa era uma possibilidade. Pois é, sabiam que viria. Quando vocês pediram sanções para o Brasil... Vocês deveriam saber também. Não, mas vocês nas reuniões que vocês fizeram fechadas, às quais nós não tivemos acesso, nessas reuniões essa opção foi apresentada, vocês sabiam que isso poderia vir e consentiram com isso, ou em algum momento vocês falaram, não, isso não nos interessa, penalizar o entregador do iFood, a moça que cola gel
papel na unha, o rapaz lá que trabalha na padaria, vocês fizeram algum ponto contrário a isso? Falar, olha, não é por aí, a gente tem que ir para cima do que vocês consideram as pessoas que estão atacando a liberdade no Brasil, que seria o Alexandre de Moraes, o Gonê, o Zanin, enfim. Quando essa opção foi apresentada, vocês falaram alguma coisa, não falaram nada, consentiram, porque o deputado Eduardo Bolsonaro comemorou as sanções quando elas saíram. Vocês já sabiam delas, pelo que você está me falando, Paulo, de reuniões fechadas que vocês fizeram nos Estados Unidos. Quando vocês souberam que essa opção estava na mesa, qual foi a reação de vocês? Esse é você que está dizendo. O que eu vou dizer é o seguinte: dentro das reuniões, todo o arsenal da diplomacia americana é conhecido por nós. E deveria ser conhecido por vocês também. Eu acompanho o que os Estados Unidos, por exemplo, fizeram na Colômbia, no início do ano, com o governo Petro, onde eles também aplicaram tarifas. Isso é conhecido. Tem outras medidas, inclusive, que podem vir aí. Se vocês estudarem, o caso da Colômbia é um caso icônico, mas o caso da Venezuela é outro, ou da Nicarágua é outro, você vai ver isso que o deputado Eduardo Bolsonaro estava dizendo muito bem, o que é o arsenal da diplomacia americana. Os americanos utilizam um negócio chamado DIME, né? DIME é porque toda a ação dos Estados Unidos funciona na parte da diplomacia, da inteligência, da parte militar e da parte econômica. Por isso que eles chamam de doutrina DIME. A ação dos americanos no globo sempre funciona debaixo desse guarda-chuva do DIME. Se você for analisar dentro do DIME, você vai ver que o uso de tarifas é uma arma constante dos Estados Unidos. Respondendo, eu imagino que sim, a sua pergunta, quando essa opção foi discutida com o deputado Eduardo Bolsonaro e nós demos a nossa opinião, que é o que nós podemos dar. Nós podemos apresentar fatos e dar a nossa opinião. Nós não determinamos qual era a opinião sobre tarifas? Americano faça. Na nossa opinião, esta medida não era a melhor medida a ser aplicada nesse momento. Nós advogamos na direção de sanções direcionadas